Olá, queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Começando então o nosso curso de gramática para concursos públicos, conforme eu havia explicado no bloco anterior, o bloco de orientações, o bloco de apresentação, conforme eu havia explicado, vamos agora falar sobre acentuação gráfica, a parte fonética, a parte do som que cai em concurso público. Vamos comigo à tela. Nossa primeira aula, portanto, aula de acentuação gráfica. Primeiro passo, gente. Acentuação gráfica, para você entender, é necessário que você saiba que a língua portuguesa ela tem tonicidades. O que significa falar em tonicidades, pessoal? Falar em tonicidades diz respeito à sílaba tônica das palavras. Você tomar conhecimento das sílabas tônicas e mais, entender quais são as sílabas tônicas do português. Veja comigo, por gentileza. Nós temos, pessoal, palavras oxítonas. Oxítonas é quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica. Por exemplo, pajé. Por exemplo, biju. São palavras cuja sílaba tônica, repare comigo por gentileza, são palavras cuja sílaba tônica é sempre aqui, ó, a última. Pajé, se eu separo bem aqui, não é? Jé. Biju, se eu separo biju, é o ju, não é verdade? Palavras paroxítonas, meus amigos, é quando a penúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Por exemplo, se eu pego uma palavra como parede, se eu pego uma palavra como quadro, se eu pego uma palavra como amável. São palavras que, repare comigo por gentileza, ao separar a palavra parede, eu tenho parede. Ao separar quadro, eu tenho quadro. E ao separar amável, eu tenho amável. A sílaba tônica de parede, re. A sílaba tônica de quadro, quá. A sílaba tônica de amável, má. Cabe ressaltar, pessoal, que por enquanto nós estamos falando apenas do entendimento do que é uma sílaba tônica. A gente ainda não falou de acentuação gráfica. Uma palavra, quando tem a sílaba tônica na penúltima, é uma paroxítona, sendo ela acentuada ou não. A gente ainda não está estudando as regras de acentuação gráfica. Por gentileza, mais uma vez. Palavras proparoxítonas, gente, é quando a antepenúltima sílaba da palavra é tônica. Por exemplo, uma palavra como lunática. Uma palavra como lâmpada. São palavras que, veja só comigo, ao fazer a separação silábica da palavra lunática, o nosso resultado é lunática. E a sílaba tônica, uná, por isso, proparoxítona. Ao separar a palavra lâmpada, o nosso resultado é lâmpada. Sílaba tônica, lã. Por isso, antepenúltima e por isso, proparoxítona. Tudo bem? Primeiro passo, portanto, é você entender como é que funciona paroxítonas, oxítonas e proparoxítonas. Agora veja comigo, por gentileza. Olha só o que fala nesta questão que eu propus aqui. São acentuados graficamente pela mesma regra os seguintes vocábulos. Gente, quando o assunto é acentuação gráfica da língua portuguesa, o seu primeiro passo, o seu primeiro ponto de observação chama-se separação silábica. Tudo bem? Separação silábica. Você um dia, com certeza, na escola, foi orientado a aprender a separar sílabas, seja com palminhas, seja com outros sons, seja batendo na mesa, ou simplesmente uma separação mental. Mas é fundamental que você, ao resolver questões de acentuação gráfica, saiba inicialmente, antes das regras de acentuação, separar as sílabas da língua portuguesa. Veja comigo. Se eu vou separar uma palavra como biométrico, como seria a separação deste vocábulo? Ficaria assim, ó. Biométrico. Se eu separo será, será. Se eu separo municípios, municípios. Se eu separo curuçá, curuçá. Se eu separo biométrico, biométrico eu já separei. Se eu separo físicos, físicos. Será eu já separei. Municípios também.
físicos também e curuçá também. Vamos reparar agora, gente. Biométrico tem como sílaba tônica a antepenúltima, por isso uma proparoxítona. Será tem como sílaba tônica a última, ou seja, uma oxítona. Isso está me mostrando o seguinte, professor, que biométrico e será são duas palavras acentuadas? Sim, só que esta tem como sílaba tônica a antepenúltima, logo uma palavra proparoxítona. Será tem como sílaba tônica a última, logo uma palavra oxítona. Por isso eu já posso garantir para você uma coisa, essas duas palavras não são acentuadas pela mesma regra. E eu já sei que a letra A é uma alternativa inválida. Tudo bem? Olha para mim a letra B, municípios. A sílaba tônica de municípios, si, é a penúltima, ou seja, uma palavra paroxítona. Curuçá tem como sílaba tônica a última, logo uma palavra oxítona. Veja comigo então, gente. Eu sei que essa é paroxítona, essa é oxítona. Logo, eu posso te afirmar neste exato momento que essas palavras não são acentuadas pela mesma regra. Vamos ver agora a palavra biométrico. Biométrico, você já sabia que a sílaba tônica era um mé, não é verdade? Ou seja, uma palavra que era proparoxítona. Físicos também tem como sílaba tônica a antepenúltima, logo uma palavra proparoxítona. Ou seja, biométrico, proparoxítona. Físicos, proparoxítona. Melhor dizendo, biométrico, antepenúltima tônica, assim como físicos. Então, dessa maneira, eu encontrei que a alternativa correta é a letra C de casa. O que eu não tenho, por exemplo, em será e municípios. O que eu não tenho, por exemplo, em físicos e curuçá. Conforme eu estou desenhando para você, logo essas alternativas elas são inválidas. Só que é óbvio, meus amigos, se estudar acentuação gráfica fosse meramente estudar a separação silábica das palavras, nós não estaríamos agora em uma aula de acentuação gráfica, e sim em uma aula de separação silábica. Por esse motivo, pessoal, eu estou te mostrando primeiro qual é o princípio básico para adentrar a acentuação gráfica da língua portuguesa. Agora, na sequência, nós vamos entender quais são as regras de acentuação gráfica para que você possa usar os dois artifícios, regras com separação silábica, e aí sim ter melhor resultado nas provas. Veja comigo. Antes de tudo, eu quero te mostrar esta questão. Sabe por quê? Muitos alunos acham que a separação silábica das palavras na língua portuguesa é frescura, é um mimimi da língua portuguesa. Ah, não, professor, eu gosto mesmo é de inglês, porque na língua inglesa não há acentos, portanto, é uma língua muito mais fácil. Claro que não. Para comigo e pensa só um pouquinho. O inglês possui algumas características. O português, outras. O alemão, outras mais diferentes ainda. A ideia, pessoal, é que cada língua ela apresenta suas facilidades e as suas dificuldades. O português é uma língua que tem como característica a flexão das palavras e, além disso, a tonicidade das palavras. Acentuar as palavras no português não é frescura, é uma necessidade. E eu te mostro isso com essas duas questões. Veja comigo. Olha o que ele fala. Assinale a alternativa em que a palavra deve ser obrigatoriamente acentuada. Gente, se você observar comigo aqui nesta letra A que está aqui, ó, a palavra que está registrada na letra A é a palavra publica. Publica. Esta palavra, um verbo, ela também pode ser reescrita da seguinte forma. Veja comigo. Pública. Ou seja, veja comigo. A palavra pública e a palavra pública, ambas existem na língua portuguesa e se diferenciam como? Pela sílaba tônica. Publica, paroxítona. Pública, proparoxítona. Ele quer que você encontre uma alternativa em que a palavra deve ser obrigatoriamente acentuada. E perceba que essa palavra não é. Ela pode ter acento, pode não ter acento, claro, com mudança de significado. Veja comigo. Na letra B, ele coloca a palavra do jeito como está escrito aqui, ironia. Do jeito como está escrito, ironia. E essa palavra, pessoal, ela não existe com acento. Não existe com acento. Logo, essa não é uma alternativa válida, pois ele quer uma alternativa que apresente uma palavra que tenha obrigatoriedade de ser acentuada. Na letra C, pessoal, ao fazer a leitura da palavra da letra C, o que eu leio é maléfico.
E malefico não é uma palavra da língua portuguesa. A única palavra existente, neste caso, é maléfico. Ou seja, eu encontrei uma palavra que deve ser obrigatoriamente acentuada. Logo, a letra C é a alternativa correta. Na letra D, pessoal, a palavra que está registrada é a palavra analise, um verbo da língua portuguesa, que também poderia ser reescrito assim, ó. Veja comigo. Análise. Logo, perceba comigo que essa palavra pode ser escrita tanto com acento, bem como sem acento, claro, com diferentes significados, com diferentes sentidos e inclusive com diferentes morfologias. Só que você acabou de perceber comigo que só uma delas é obrigatoriamente acentuada e mais, que duas delas dependem da tonicidade para serem diferenciadas. Olha comigo a próxima questão. Fala o seguinte. Assinale a alternativa em que a palavra deve ser obrigatoriamente acentuada. Basicamente a mesma questão. Na letra A, pessoal, a palavra que está escrita é a palavra acumulo, com a sílaba tônica em mu. E essa palavra pode ser, em vez de acumulo, pode ser acúmulo. Ele quer uma palavra que deve ser obrigatoriamente acentuada. Na letra na letra B, a palavra que está escrita é a palavra inicio. Tudo bem? Que é uma palavra que existe na língua portuguesa. Eu inicio os meus trabalhos às 8 da manhã. Mas ela também pode ser registrada no formato início, que também é correto segundo a gramática da língua portuguesa. Na letra C, pessoal, a palavra que está escrita é a palavra publico. E essa palavra também poderia ser reescrita no formato público. Ou seja, constate comigo, eu te mostrei aqui 3 palavras que podem existir tanto sem acento, bem como com acento. Lógico, com acento ou sem acento, elas possuem sentidos distintos, elas possuem significações distintas. Mas elas podem existir tanto com acento, bem como sem acento. E melhor dizendo, meus amigos, você só consegue diferenciá-las por meio do acento. Diferente da letra D, que na letra D ele coloca a palavra ludico, e ludico não existe na língua portuguesa, só existe lúdico com acento, portanto a letra D é a alternativa correta. Dessa maneira, meus amigos, eu acabei de te mostrar que a acentuação gráfica na língua portuguesa não é uma frescura, é uma necessidade. A língua portuguesa é uma língua de características tonais, ou seja, vários dos nossos vocábulos só conseguem se diferenciar por meio da sílaba tônica. Por isso que nós temos critérios, regras, princípios de acentuação gráfica que serão estudados por nós a partir de agora. Veja comigo. Acentuação gráfica, gente. Primeiro vamos falar dos princípios. Cabe ressaltar, pessoal, que quando eu falo de acentuação gráfica na língua portuguesa, eu falo simplesmente de 2 acentos. O acento agudo e o acento circunflexo, tudo bem? São esses os 2 acentos da língua portuguesa. Nós temos na língua portuguesa, pessoal, registrados 3 acentos. O agudo, o circunflexo e o grave, que é o sinal indicativo de crase. A língua portuguesa só reconhece como acento esses 3, agudo, circunflexo e o grave. O estudo do acento grave ele será feito lá na frente, em uma aula chamada crase, tudo bem? Neste exato momento, estamos falando apenas do emprego do acento agudo e circunflexo, que são 2 acentos diretamente ligados à fonética das palavras da língua portuguesa. Além disso, pessoal, eu preciso fazer um comentário com você. Os princípios de acentuação gráfica que vamos estudar aqui agora são princípios bastante lógicos, são princípios pautados em uma regra já muito antiga na humanidade, que é o princípio da economia. Imagine comigo o seguinte, eu tenho um grupo de 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, eu tenho 70 mulheres e 30 homens. Digamos que eu tenha a necessidade de diferenciá-los por algum motivo qualquer, eu preciso diferenciá-los. E eu vou distribuir para um dos 2 grupos pulseiras, ou para os homens ou para as mulheres. Eu te pergunto, meus amigos, você aí em casa consegue me responder. Qual seria a solução mais inteligente? Colocar pulseiras nos braços dos homens ou nos braços das mulheres? É óbvio que no braço dos homens. Por quê? Porque quando eu for colocar pulseira nos braços das mulheres, eu terei de gastar 70 pulseiras. E se eu for resolver o mesmo problema colocando pulseiras nos braços dos homens, eu gastaria apenas
30 pulseiras. Ou seja, um critério básico, um critério simples, um critério que rege o princípio da economia. O que diz o princípio da economia? Como é que você consegue resolver aquela situação com a menor quantidade de gasto possível? Na verdade, então, olha só, vou pegar esse exemplo de novo. Perceba que eu coloquei pulseiras no grupo menor para que eu gastasse menos, não é verdade? Nosso princípio é o mesmo, pessoal. Nós estamos aqui em busca dos menores grupos de palavras da língua portuguesa. Porque se você identifica quais são os menores grupos, naturalmente você vai identificar quais são os grupos que devem ser acentuados. Perceba comigo. Coloquei para você 4 características acerca da tonicidade das palavras na língua portuguesa. Olha só, o menor grupo de palavras da língua portuguesa, proparoxítonas. O grupo intermediário de palavras, ou seja, o grupo secundário, o grupo das oxítonas. O grupo com maior quantidade de palavras na língua portuguesa são as paroxítonas. E por fim, coloquei para você quais são as terminações mais frequentes, porque elas também foram levadas em consideração para a acentuação gráfica. As terminações de palavras mais recentes do português são a, e, o, e perceba que todas elas podem ser seguidas de S, que é o nosso morfema clássico marcador de plural, e também a terminação em, tudo bem? Por que a gente coloca que essas são as terminações mais frequentes na língua portuguesa? A, E e O. É só você pegar os substantivos ao seu redor. Parede, quadro, mesa, cadeira, mochila, tela, câmera. Essas palavras, em geral, terminam com as vogais A, E e O. A desinência em, ela só aparece em razão, meus amigos, das flexões verbais. Nós temos na língua portuguesa verbos regulares e verbos irregulares. E mesmo dentro dos verbos irregulares, o padrão mais comum é que na terceira pessoa do plural apareça uma terminação assim. Ou seja, é a terminação mais regular. Por isso, meus amigos, nós temos o registro de que são terminações mais frequentes. Com base nesses critérios que estão aqui dispostos, nós vamos conseguir definir quase toda a acentuação gráfica da língua portuguesa. Você se lembra que eu te falei que a gente vai distribuir acentos para os grupos menores? Então acompanhe comigo. O menor grupo de palavras, pessoal, da língua portuguesa, o menor grupo, como você já sabe, é o grupo das proparoxítonas. Peraí, segundo o nosso critério, eu sempre vou marcar os grupos menores. É por isso, pessoal, que daqui sai a regra 1. A regra 1. A regra 1 diz o quê? Que toda proparoxítona deve ser acentuada. Toda proparoxítona é acentuada por quê? Porque é o menor grupo de palavras da língua portuguesa. Como, por exemplo, acompanhe comigo. Exército. Como, por exemplo, tônica. São palavras que, se você acompanhar comigo, veja só. Ao separar exército, exército. A sílaba tônica, zer, ou seja, antepenúltima sílaba tônica, portanto, proparoxítona, e eu te falei que toda proparoxítona é acentuada. Se eu for separar tônica, perceba que a sílaba tônica é to, beleza? Antepenúltima sílaba, logo proparoxítona, e toda proparoxítona deve ser acentuada. Eu não poderia simplesmente agora fazer isso aqui, ó. Já que as oxítonas são o segundo menor grupo, então toda oxítona deve ser acentuada. Isso aí não é uma regra válida, porque senão teria um choque de regras. É aí que entra um detalhe da tonicidade, tudo bem? Eu vou gerar aqui no quadro para você 2 grupos, acompanhe comigo. Olha só. O primeiro grupo que eu vou formar aqui no quadro é o grupo das palavras que são, olha só, o grupo em roxo, das palavras que são oxítonas e que são terminadas em A, E, O e EM. Tudo bem? E o segundo grupo que eu vou formar para você aqui no quadro é o grupo em preto, que é o grupo das palavras paroxítonas terminadas em A, E, O e EM. Então veja para mim as duas alianças que eu fiz. Eu fiz a aliança
das oxítonas terminadas em A, E, O e EM, e o das paroxítonas terminadas em A, E, O e EM. E agora a gente vai observar o seguinte, qual desses grupos é menor? Paroxítonas com essa terminação ou oxítonas com essa terminação? Gente, é só parar e pensar. Se esse aqui já é o grupo intermediário e dele eu tirar uma parte das palavras, é claro que o grupo de oxítonas com essa terminação há de ser menor. Tudo bem? Lembra que no grupo menor, o que eu faço? Eu acentuo. É daqui que nasce a tua regra 2. É daqui que nasce a tua regra 2. Regra 2, que diz para você o seguinte: acentuam-se as oxítonas, terminadas em A, E, O e EM. Lembrando que essas terminações podem ou não ser seguidas de S. Tudo bem? Vamos olhar aqui alguns exemplos. Cajá. Mais um exemplo. Pajé. Mais um exemplo. Cipó. Mais um exemplo. Armazém. Se eu faço a separação silábica dessas palavras, acompanhe comigo. Cajá. Sílaba tônica, A termina em A. Se eu separo pajé, pajé. Sílaba tônica, E. Por isso deve ser acentuada. Cipó, se eu separo cipó, termina em O. Deve ser acentuada. Se eu separo armazém, armazém. Sílaba tônica em, por isso deve ser acentuada. Tudo bem? Dessa maneira, pessoal, já definimos duas regras de acentuação gráfica. Mas se você reparar comigo, gente, o que nos sobrou foi o maior grupo de palavras da língua portuguesa. Qual é o maior grupo de palavras da língua portuguesa? São palavras paroxítonas terminadas em A, E, O e EM. Porque, pessoal, são as duas maiorias. É o grupo maior de palavras e as terminações mais frequentes. A maior parte dos vocábulos da língua portuguesa são paroxítonos e são terminados em A, E, O e EM. Para ser até mais preciso, pessoal, nós temos que 70% das palavras do português, aproximadamente, claro, 70% são palavras paroxítonas e que 70% das palavras terminam em A, E, O e EM, para você ver a imensidão desse grupo. Segundo o nosso princípio da economia, segundo nós havíamos postulado, eu disse a você o seguinte, que o grupo maior não é o grupo que recebe pulseira, senão eu não sou econômico. É daqui que nasce a regra 3. Acompanhe comigo, por gentileza. É daqui que nasce, vou puxar uma setinha para você aqui, ó, em preto, a regra 3. O que diz a regra 3 de acentuação gráfica? Diz o seguinte: não, olha essa palavra que ela é muito importante, não se acentuam as palavras paroxítonas terminadas em A, E, O e EM. Daí nasce a minha terceira regra, que diz que eu não vou acentuar essas palavras que são paroxítonas quando terminadas em A, E, O e EM. É o contrário da regra 2. Até porque aqui eu tenho um grupo menor, aqui eu tenho um grupo maior. Vamos ver exemplos? Acompanhe comigo. Olha só. Se eu coloco para você palavras como, veja só, exemplo, parede, exemplo,
quadro. Exemplo, mesa. Olha o que eu tenho nessas três palavras. Parede, quadro e mesa. Se eu separo parede, eu tenho parede. Se eu separo quadro, quadro. Se eu separo mesa, mesa. Perceba que a sílaba tônica de parede é o re. Uma palavra paroxítona. Só que, gente, é uma paroxítona terminada em E. Paroxítonas terminadas em E não devem ser acentuadas. Veja só a palavra quadro. A sílaba tônica de quadro é quá. E a sílaba tônica de quadro, que é quá, mostra que essa palavra é paroxítona. Todavia, ela é terminada em O. Por isso, não deve ser acentuada. Mesa. Se eu pego uma palavra como mesa, veja só comigo. Mesa. Sílaba tônica me, terminado em A, por isso eu não vou acentuar. Primeiro, estou te mostrando quais palavras não recebem acento. Agora nós vamos analisar as que recebem acento. Vou fazer assim, ó, vou colocar aqui para você um pouco mais aqui para o canto esses exemplos. Olha só. Vou colocar para você aqui, ó. Exemplo. Responsável. Olha só a estrutura de responsável, pessoal. Ao fazer a separação silábica de uma palavra como essa, eu tenho isso aqui, ó. Responsável. A sílaba tônica de responsável, sa, é uma palavra paroxítona. Só que, gente, não termina em A, não termina em E, não termina em O, não termina em EM. Por isso que responsável deve ser acentuado. Conseguiram me entender? Ou seja, responsável recebe acento justamente por ser uma paroxítona que não apresenta essa terminação. Porque se for uma paroxítona com essa terminação, não tem acento. Se for uma paroxítona com terminação distinta, deve ter acento. Conseguiram me entender? Vamos continuar aqui com mais alguns exemplos. Olha só. Se eu pego para você uma palavra como hífen. A palavra hífen, quando separada, veja só, hífen. A sílaba tônica de hífen, i. E hífen, pessoal, termina em com N. Não é em com N. Tudo bem? Por isso que hífen deve ser acentuado. Se eu pego uma palavra como táxi, acompanhe comigo. Se eu faço a separação silábica de táxi, é uma palavra de sílaba, né? Táxi. Sílaba tônica tá. E termina em coisa diferente de A, E, O e EM. Por isso que táxi deve ser acentuado. Se eu pego uma palavra, pessoal, como bônus. Bônus, meus amigos, é acentuado por quê? Porque é uma palavra que é paroxítona, veja só, terminada em coisa diferente de A, E, O e EM. Por isso que ela deve ser acentuada. Se eu pego para você uma palavra responsável, hífen, táxi, bônus, caráter. Por que caráter é acentuado? Porque ao separar caráter, eu tenho caráter. Sílaba tônica ra, paroxítona terminada em coisa diferente de A, E, O e EM, por isso devidamente acentuada. Se eu pego para você uma palavra como bíceps, veja só comigo, a separação silábica de bíceps é assim, ó. Bíceps. Cuidado, gente. Eu sei que muitos de vocês em casa foram separar bíceps e fizeram isso aqui, ó. Bíceps. Só que ps não é uma sílaba da língua portuguesa. Por que não é uma sílaba? Porque a gramática registra que toda sílaba deve conter pelo menos uma vogal. Gente, quando eu falo para você que bíceps, PS aqui, não há vogal, por isso que não é sílaba. E é por isso que essa palavra é dissílaba e mais. É uma palavra que é paroxítona, terminada em coisa diferente de A, E, O e EM. Se eu pego, gente, uma palavra como órfã. Órfã, pessoal, ao ser separado, primeiro, na separação silábica de órfã, órfã. Segundo, órfã, gente, é uma palavra que tem como sílaba tônica or, tudo bem? E, pessoal, órfã não termina em A. Porque, pessoal, se terminasse em A, a pronúncia não seria orfã, seria orfá.
Tudo bem? Lembre-se que estamos estudando sonoridades, por isso que a pronúncia não é orfá, é orfã, e é por isso que essa palavra não termina em A, e é por isso que ela é acentuada. Tudo bem? Agora, pessoal, existe um grupinho de palavras que merece uma atenção especial de todos vocês, com certeza, que é este grupinho de palavras aqui, ó, que eu vou colocar aqui embaixo. Palavras como necessário, palavras como série, palavras como bactéria. Essas palavras todas, pessoal, perceba comigo, ao fazer a separação silábica delas, o meu resultado é esse aqui, ó. Necessário. Ao separar série, série. Ao separar bactéria, bactéria. Veja que a sílaba tônica dessas três palavras é sempre a penúltima, logo todas elas são palavras paroxítonas. Só que, gente, se eu for fazer uma leitura muito pragmática, eu vou ver que necessário termina em O. E paroxítona terminada em O não é acentuada. Série, uma paroxítona terminada em E, ou seja, não deve ser acentuada. Bactéria, uma paroxítona terminada em A, ou seja, não deve ser acentuada. Só que, gente, essas regras que eu te apresentei aqui, elas seguem os princípios lógicos de acentuação gráfica da língua portuguesa. Melhor dizendo, seguem os princípios lógicos de formação de uma palavra na língua portuguesa. E na língua portuguesa, gente, uma palavra forma-se logicamente assim, ó. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Ou seja, intercalando consoantes e vogais. Porque, pessoal, não é um fenômeno qualquer quando eu tenho duas consoantes. E não é um fenômeno qualquer quando eu tenho duas vogais. Gente, cuidado. A palavra necessário, ela não termina em O, ela termina em IO. A palavra série não termina em E, ela termina em IE. A palavra bactéria não termina em A, ela termina em IA. Pessoal, essas três terminações aqui, ó, que nós chamamos na língua portuguesa de ditongo. Tudo bem? De ditongo. Logo, pessoal, essas palavras são acentuadas justamente porque elas são paroxítonas, que são terminadas, que são encerradas em ditongo. Não é um fenômeno qualquer da língua portuguesa. Se você reparar comigo, veja só. Parede, que está aqui no canto direito da sua tela, parede termina em E é antecedido por consoante. Quadro termina em O e é antecedido por consoante. Mesa termina em A e é antecedido por consoante. Diferente de aqui no canto esquerdo, necessário, série e bactéria, em que eu tenho duas vogais juntas. Relembra vocês, pessoal. O que é o ditongo? Ditongo são duas vogais juntas que na separação silábica não se separam. Diferente mais tarde do que veremos do hiato, que são vogais juntas que na separação silábica se separam. Tudo bem, gente? Dessa maneira, olha só comigo aqui na tela novamente, eu tenho registrados para vocês as três regras de acentuação básicas ligadas aos princípios de acentuação gráfica da língua portuguesa. Eu não acabei ainda com as regras, assim como também, pessoal, não resolvi questões com vocês. Como eu te falei, o nosso curso de acentuação gráfica, aliás, todo o nosso curso de gramática, ele vai ser todo muito bem detalhadinho. Só que você só vai acompanhar a sequência desse assunto no próximo bloco. Continue conosco.